A realidade é que muitos vivem a frustração como um caminho sem volta e carregam por toda a vida algo que aconteceu, alguma frustração que teve, e a consequência é que essa frustração impede muitas pessoas de continuarem vivendo, continuarem buscando, continuarem acreditando. Então nós temos conversado sobre isso. É interessante que a frustração pode ser experimentada em cada área de nossa vida. Por vezes uma área específica não influencia em outras. É interessante que nós temos frustrações em várias áreas da vida, seja nos relacionamentos, seja na vida profissional, seja em questões das finanças, mas é interessante o quanto que nós não permitimos que determinada área da nossa vida não influencie em outras. Então nós passamos por frustrações nos relacionamentos, mas nós percebemos que não influencia muitas vezes a nossa vida profissional. Ou em questões, a vida profissional não afetam diretamente a nossa vida familiar. Apesar do incômodo, da frustração, outras áreas da vida seguem seu rumo, pois conseguimos lidar e isolar a área afetada com a decepção. Então nós percebemos que a nossa vida continua fluindo em outras áreas, não naquela específica da frustração, mas continuamos vivendo, continuamos buscando novos sonhos, novas expectativas, sem permitir que aquela área da frustração afete outras. Porém, há uma área da nossa vida que, se ela está com frustração, ela afeta todas as outras, que é a espiritualidade. A maneira que nós caminhamos com Deus, a maneira que nós permitimos que as nossas frustrações na nossa espiritualidade afeta diretamente as outras áreas da nossa vida. Mesmo que seja um ateu, se ele não tiver resolvido as questões da espiritualidade na vida dele, ele vai sentir-se mal, porque todas as vezes que ele pensar em fazer algo, ele sempre vai sentir-se fazendo algo sozinho, sem ninguém que o possa apoiar. Ou seja, do crente ao ateu, não tendo resolvida as frustrações nesta área, todas as outras serão, de certa forma, abaladas. Então, quando nós estamos mal espiritualmente, nós percebemos que a família não caminha bem, o nosso trabalho não caminha bem, as nossas finanças não caminham bem, a nossa vida na comunidade cristã não caminha bem. E nós percebemos o quanto, então, a nossa frustração na vida espiritual afeta todas as outras. A frustração na espiritualidade acontece quando vemos algo que Deus poderia ter feito, mas por razões desconsideradas por nós, Ele decidiu não fazer. Então nós sabemos que Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós cremos que Deus pode todas as coisas. Então, diante dessa realidade, nós desconsideramos outras realidades. E aí então nós nos frustramos porque Deus não fez. Não porque Ele não tem poder para fazer, mas simplesmente por questões que nós não consideramos, Ele simplesmente decidiu não fazer. Nós temos conversado aqui sobre o texto de Lucas 24, que é os discípulos no caminho de Emaús. E comentando esse texto, John MacArthur comenta o seguinte: a confusão resultou da sua incapacidade de entender e acreditar em tudo que o Antigo Testamento ensinou a respeito do Messias. Eles estavam certos em esperar que ele para reinar e governar, para estabelecer o seu reino sobre Israel e do mundo. Mas isso foi apenas uma parte da verdade. Assim como a pergunta de Jesus: não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ou seja, os discípulos no caminho de Emaús, em parte, eles estavam certos na expectativa que eles tinham, que Jesus viria governar sobre todas as nações, que Ele iria governar sobre todo o mundo. É uma parte daquilo que foi revelado. Assim como Jesus também fala apenas uma parte. Era necessário que o Filho do Homem, então, padecesse, passasse pelo julgamento, pela condenação, pela crucificação e pela morte. A realidade é que essas duas partes eram necessárias, mas infelizmente aqueles homens consideraram apenas a primeira parte, e a consequência é, por desconsiderarem o todo, vivenciaram a frustração. É interessante que nós temos na nossa vida alguns sinais que apontam para uma possível frustração, coisas que nós vamos vivenciando,
e aí ao longo do tempo vão se tornando em frustração em relação à nossa vida espiritual. Por exemplo, uma tentativa de contra-argumentar o que ele diz. Todas as vezes que nós ouvimos o que o Senhor fala conosco, aquilo que Ele ensina na sua palavra, e nós tentamos contra-argumentar, tentando dizer a nossa visão, nós estamos caminhando por uma direção perigosa quanto à frustração. Insistência em fundamentos questionáveis. Quantas vezes nós continuamos com certas atitudes, com certas escolhas na nossa vida, simplesmente porque baseamos em fundamentos que têm dúvidas sobre eles, que nós temos questionamentos sobre eles, mas nós insistimos em viver fundamentados nesses que são questionáveis. Transferir a responsabilidade para Deus provar algo, ao invés de termos fé. É interessante o quanto nós queremos que Deus o tempo todo nos prove alguma coisa. O tempo todo nos prove o poder que Ele tem, nos prove o quanto Ele pode fazer coisas, mas ao invés de tentar pela fé, acreditar que Ele pode, nós fazemos com que Deus seja o tempo todo testado no poder dEle, mas não questionamos a nossa falta de fé. Sistematizar a forma que Deus deveria agir ou ser. Quantas vezes na nossa oração, aquela velha frase, tentamos ensinar o padre a rezar missa, tentamos ensinar Deus como ser Deus, como Ele deve fazer as coisas, como Ele deve agir o tempo todo. Então essa tentativa nossa de sistematizar a maneira de Deus agir pode nos levar à frustração. Nutrir um sentimento de vanglória, o tempo todo colocar a nossa vida no centro de tudo, tentar o tempo todo apenas glorificar a nós mesmos, querendo que o próprio Deus faça apenas a nossa vontade. Confiar em Deus tanto quanto em si mesmo. É exatamente crer que Deus pode fazer, mas se Ele não fizer, eu posso fazer. É literalmente confiar que nós temos o mesmo poder que Deus tem. Então, se Ele não fizer, eu darei o meu jeito para que seja feito na minha vida. Distanciar-se do que Ele diz e passar a ouvir a si mesmo. O tempo todo nós tapamos os ouvidos para aquilo que Deus tem cobrado de nós, para aquilo que Deus espera que façamos, porque nós passamos a ouvir apenas aquilo que diz o nosso coração. Aquilo que tentamos afirmar para nós mesmos que nós temos razão pela maneira que nós estamos vivendo. E esses sinais tornam-se visíveis na nossa vida pelo apagar da chama de nosso coração em relação a Deus. Esses sinais que nós falamos agora, eles se tornam visíveis quando nós percebemos que o nosso coração vai se esfriando na nossa relação com Deus. Não sentimos mais a necessidade de buscar, já não tenho mais anseio pela presença de Deus como nós cantamos agora. Então, com o passar do tempo, nós vamos nos acostumando com a ausência de Deus, com a distância de Deus. Então, nós percebemos que os sinais que outrora nós falamos aqui se tornam visíveis, porque eu já não tenho mais saudade da presença de Deus, já não tenho mais o anseio de buscar essa presença. A frustração em nossa espiritualidade atingirá todas as outras áreas da vida, pois nossa decisão será pela incredulidade ou pela parcialidade, deixando a vida à sua própria sorte. Então, pelo fato de estarmos frustrados espiritualmente, nós vamos escolher duas realidades, ou a total incredulidade. Nós não mais seguiremos o caminho com Deus, nós iremos negar a nossa fé, nós iremos dizer que Deus não se importa e não há razão para buscar a presença dEle, ou apenas na parcialidade. Eu vivo a minha espiritualidade do meu jeito, eu vivo segundo a minha vontade, e aí Deus tem que aceitar a maneira que eu ofereço a Ele o meu sacrifício. Queridos, uma coisa é certa. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. A única certeza que nós temos na tentativa de vivenciar a nossa espiritualidade a partir da frustração é que nós seguiremos o nosso caminho entristecidos. Por mais que tentamos convencer que tudo está bem, que tudo caminha bem, que a felicidade nós encontramos agora, nós sempre iremos nos deparar com a tristeza. Seguiremos nosso caminho, permitindo que a frustração nesta área específica espalhe tristeza por todas as outras.
E aí simplesmente nós iremos viver, apesar da nossa prática em todas as áreas da vida, continuaremos com o casamento, continuaremos com o trabalho, continuaremos com os nossos amigos, continuaremos na nossa relação com a igreja, mas todos esses caminhos com uma grande tristeza, uma grande amargura no nosso coração. É preciso tratar a nossa frustração, fazendo com que o nosso coração volte a arder por aquilo que Jesus nos diz. Então, diante da realidade da frustração na nossa vida espiritual, é preciso voltar a ouvir o que Ele tem a dizer a cada um de nós, para que o nosso coração volte a arder. O texto de Lucas, capítulo 24, hoje a partir do verso 24 até o 32. Frustração, um caminho com volta, voltando a arder o coração. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Queridos, quando Jesus faz essa pergunta a eles, diz essa afirmação a eles: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. O que Jesus faz aqui é ir ao centro da razão de estarem frustrados. A razão simplesmente porque não conseguiram crer no que as Escrituras diziam. Não conseguiram crer sobre o que Jesus havia ensinado. Não conseguiram crer, mesmo diante do testemunho das mulheres, das demais pessoas que foram até o túmulo, disseram que não ouviram. Da mesma forma, eles não conseguiram acreditar. O fato simplesmente é que eles seguiram a vida deles, não permitindo que o coração reconhecesse o que Cristo havia vivenciado. Albert Barnes comenta o seguinte: ele o censurou por não terem visto o que ele próprio havia predito tão claramente, e o que havia sido predito pelos profetas. Eles simplesmente não conseguiram acreditar no que os profetas disseram e no que o próprio Cristo havia ensinado. É interessante o quanto Cristo também é direto com cada um de nós. Diante das frustrações que nós temos na nossa relação com Deus, na nossa espiritualidade, Ele tem sido direto. E Ele mostra que a razão é o nosso próprio coração. É aquilo que nós alimentamos no nosso coração que nos dificulta no crer, no entender aquilo que Ele fala a cada um de nós. A natureza da frustração deles não era divina, mas terrena. Era querer que as coisas sucedessem do jeito que melhor acreditavam. Então o fato não era que Deus os havia decepcionado, mas era simplesmente o coração que havia endurecido. É aquilo que eles não quiseram acreditar. Mas a nossa frustração também tem sempre esse pano de fundo. Deus não falou o que queríamos ouvir. Deus não fez o que achávamos o correto. Deus não provou o que determinamos como prova. Então, quando nós olhamos a nossa espiritualidade, as nossas frustrações, nós percebemos que tem muito mais a ver com a dureza do nosso coração do que com a grandeza de Deus. A realidade é que nós passamos o tempo todo ouvindo mensagens e dizemos: nós não queríamos ouvir essa mensagem. O tempo todo Ele falando o que é correto, mas nós achamos que seria outra atitude a correta. Ou muitas vezes nós colocamos provas para Deus, e Deus não precisa provar que Ele é Deus, mas simplesmente nós questionamos o poder dEle,
porque ele não fez aquilo que nós colocamos como prova. E aí, quando seguimos firmados na frustração, há uma tentativa constante de nossa parte de negar que ele está certo. É interessante que os discípulos estavam no caminho de Emaús, e o próprio Cristo se aproxima deles, e caminha com eles, e começa a expor as Escrituras, e ao longo do caminho eles vão apenas ouvindo a Escritura, mas apenas quando os olhos se abrem, que eles vão chegar à afirmação: não nos ardia o coração enquanto pelo caminho ele nos falava da palavra. É interessante o quanto que eles negam pelo caminho o que a palavra produzia no coração de cada um deles. A realidade é que muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e ela nos incomoda, ela nos cutuca, ela nos aponta o caminho que nós estamos errados. Ela mostra exatamente o quanto nós estamos vivendo a nossa espiritualidade no caminho da frustração. Mas o que nós fazemos? Nós negamos que a palavra está fazendo arder o nosso coração. E nós tentamos sufocar aquilo que Deus tem falado, porque nós queremos apenas ouvir a nossa própria voz. É preciso tratar a nossa frustração em nossa espiritualidade. E isso só pode ser feito pelo caminho, com Ele nos falando, nos expondo as Escrituras. É persistir no caminho, ouvindo o que Ele diz, para que ao longo desse caminho, o nosso coração seja tratado. E no tratar do nosso coração, nós possamos resgatar esse arder do nosso coração. Somente assim, nosso coração voltará a arder. Queridos, nós estamos caminhando muitas vezes, frustrados espiritualmente, e permitindo que isso alcance outras áreas da nossa vida. Mas pelo caminho, nós não paramos para ouvir o que Ele tem a dizer. E muitas vezes nós desviamos desse caminho. Nós tentamos nos afastar desse caminho, porque sabemos que ao andar junto de Cristo, Ele vai falar a palavra. E essa palavra vai tratar nosso coração. E é preciso então aprender pelo menos 3 lições desse texto que faz voltar a arder o nosso coração. A primeira delas, reconsiderando os fundamentos de nossa frustração. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Os versículos anteriores diz: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Queridos, essa expectativa é criada mediante uma crença parcial do que Deus prometeu. Como nós falamos há pouco, era uma promessa que Ele iria redimir a Israel, que Ele daria então agora poder para que Israel pudesse agora experimentar a glória de Deus, o poder de Deus. Era apenas uma parte, mas eles simplesmente focaram naquilo que era o poder terreno, aquilo que era receber o poder nas mãos, e simplesmente por ser parcial, criou então a frustração. A crença parcial divide as atenções com nossos anseios pessoais, fundamentados em preciso disso para ser feliz. O que nós fazemos? Pegamos o que a palavra de Deus diz e juntamos com os anseios do nosso coração. E essa junção tem apenas um significado: eu preciso ser feliz. E aí o que nós fazemos? Desconsideramos o todo, desconsideramos o que Deus quer, para que possamos fazer apenas a nossa vontade. Para aqueles discípulos, não era o suficiente alguém sofrer no lugar deles, era preciso compartilhar com eles a glória. É interessante que na nossa prática diária é o que nós temos. Não basta saber o que Ele fez por nós na cruz. Não basta saber o sofrimento que Ele passou em nosso lugar naquela cruz. Não basta apenas saber o quanto sofreu com a ira de Deus sobre Ele e não sobre nós. O que nós queremos é que Ele glorifique a cada um de nós. É que Ele coloque a glória sobre a nossa vida. Sofrer por nós não é o suficiente. É preciso ser do nosso jeito, no nosso tempo. Aqui eu compartilho com vocês uma experiência minha, na minha vocação, no meu chamado. Eu tinha 2 anos de igreja, 2 anos caminhando com a igreja, e aí então veio o chamado para a vida pastoral. E eu fiz o vestibular no seminário, e passei quase em primeira no vestibular. E aí tinha uma convicção, Deus está confirmando a minha ida para o seminário. Mas eu fui ao presbitério, e tem uma regra no presbitério que diz que temos que ter pelo menos 3 anos como membros de uma igreja local, para que possamos ser enviados ao seminário. Eu tinha apenas 2. Mas como tudo concorria para que eu fosse considerado para ir ao seminário, eu fui confiante que eles iriam me enviar ao seminário. Quando eu cheguei lá, leram apenas o documento,
nem sequer perguntaram quem era Alexandre, nem sequer me chamaram para conversar numa comissão, nem sequer perguntaram como eu cheguei naquele lugar. E simplesmente reprovaram o documento. E naquele momento, então, veio a frustração espiritual na minha vida. Toda a frustração porque Deus não honrou a parte dele. Deus não fez aquilo que havia prometido. Afinal de contas, não fui eu que me chamei para o ministério, foi ele. E por que ele não abriu as portas para que eu pudesse ir naquele ano para o seminário? É interessante que muitas vezes nós sofremos, alguém sofre por nós, não é o suficiente. É preciso ser do nosso jeito e do nosso tempo. Mas é preciso reconhecer os fundamentos da nossa frustração. Há muitos seguidores de Jesus que ainda alimentam suas frustrações e continuam a servir, mas sem a chama do coração acesa. Há entre nós muita gente, muitos cristãos, que continuam fazendo, continuam servindo, continuam praticando as suas obras na igreja, mas, infelizmente, sem a chama do coração acesa. E o texto diz, honestos e tardos de coração. A frustração não surgiu no que Deus não fez, mas no que alimentaram no coração. A frustração que eu tive não foi porque Deus não me chamou, porque Deus não disse que eu ia ao seminário, mas simplesmente pela expectativa que eu criei de ir naquele ano para o seminário, porque afinal de contas tudo mostrou que era para ir naquele ano, mas Deus simplesmente disse, não é a sua vez, não é o seu momento. A única maneira de reconsiderar é voltar a fundamentar a nossa vida no que as Escrituras dizem a nosso respeito, ou melhor, dizem a respeito de Deus em relação à nossa vida. Então, quando nós reconhecemos os fundamentos da nossa frustração, nós saberemos que não é por causa de Deus, não é porque Ele fez ou deixou de fazer, mas simplesmente porque nós depositamos na nossa expectativa. Nós queríamos a glória e não o sofrimento de alguém em nosso lugar. Primeiro, queridos, reconsidere o fundamento da sua frustração. Uma segunda lição, reconhecendo que não somos o centro de tudo. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Se nós queremos fazer voltar a arder o nosso coração, nós precisamos reconhecer que nós não somos o centro de tudo. Há uma frase, amor maior é o amor próprio. Essa frase roda as redes sociais, essa frase tem alimentado sentimentos, coração, vidas de pessoas. Mas preste atenção numa coisa, essa afirmação apenas revela a nossa tentativa frustrada de transferir para outros a responsabilidade de sermos felizes. A realidade dessa frase quer dizer apenas uma coisa, eu esperava que aquele relacionamento me trouxesse felicidade. Eu esperava que aquele emprego me trouxesse felicidade. Eu esperava que aquela igreja me trouxesse a felicidade. Eu esperava que as pessoas me trouxessem felicidade. Mas elas frustraram. Elas não corresponderam à minha expectativa. Sabe de uma coisa? Agora a única pessoa que eu vou amar é a mim mesmo. E aí nós começamos a nos mimar. Eu me mimei. Por quê? Porque simplesmente acreditamos que o amor maior é o amor próprio. A infelicidade ou a insatisfação passam a ser as nossas companheiras inseparáveis ao longo do caminho. Diante dessa afirmação do amor maior, amor próprio, nós estaremos o tempo todo infelizes. Por quê? Porque as pessoas não permitiram a nossa felicidade. Ou estaremos insatisfeitos, porque nada vai preencher o vazio do nosso coração. E diante da infelicidade e da insatisfação, o que mais acontece? Divórcios, isolamentos, distanciamentos, intrigas familiares, problemas de relacionamentos, afastamento da igreja. Por quê? Porque simplesmente acompanha a infelicidade e a insatisfação. É interessante a maneira que aqueles discípulos se dirigem a Jesus. Quando Jesus pergunta a eles por que o que eles conversam pelo caminho. E eles dizem, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Eles perguntam para Jesus se ele era o único que ignorava tudo o que aconteceu na última semana em Jerusalém. Exatamente aquele que foi o centro de tudo o que aconteceu em Jerusalém, eles dizem, você ignora tudo isso? Não consegue entender tudo o que se passou? É interessante que muitas vezes nós achamos por ser o centro de tudo,
aquilo que Jesus faz, o que ele corresponde, o que ele fala, o que ele nos livra, o que nos abençoa, é simplesmente irrelevante. Porque aquilo que ele faz não importa. O que é mais importante, o que eu coloco a minha vida como centro. O problema disso, que a centralidade em si mesmo limita o alcance dos acontecimentos, aumentando a nossa frustração. O fato é que eles limitavam o que aconteceu apenas a Jerusalém. Os fatos que ocorreram em Jerusalém. E o problema de limitar o lugar onde aconteceram as coisas é que isso não vai alcançar Emaús. Isso não vai alcançar outras regiões, não vai alcançar a nossa vida. Quando nós limitamos a nossa vida como o centro de tudo, o que Jesus fez não alcança as realidades da nossa vida. Nós continuaremos frustrados, porque simplesmente ele não vai interferir naquilo que está acontecendo. Mas é interessante que pelo caminho ele expunha-lhes a seu respeito o que constava em toda a Escritura. O que Lucas coloca aqui, queridos, é uma narrativa que mostra Jesus, não apenas como o centro do que aconteceu em Jerusalém, mas como o centro de tudo o que aconteceu ao longo de toda a história. O que disse Moisés, o que dizem os profetas, o que falaram a respeito de Jesus. Aqueles homens limitaram os acontecimentos apenas a Jerusalém. E é o que acontece com a nossa vida. Quando nos frustramos, nós limitamos a nossa vida apenas ao fato ocorrido, apenas à circunstância vivenciada, apenas ao motivo que nós estamos frustrados. Nós não conseguimos enxergar o que ele está fazendo ao longo de toda a história. Aqueles homens choravam pelo caminho entristecidos pelo que aconteceu em Jerusalém, mas não conseguiam ver que era apenas mais um fato de Deus conduzindo toda a história. Jesus é o centro de tudo e deve ser também da nossa vida. Olha o que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo, aquele que alcançou todos os níveis da religião judaica, aquele que todo pai, toda mãe olhava para ele e dizia: meu filho tem que ser igual a Saulo. Ele simplesmente vai olhar para essa história e vai dizer: tudo isso para mim não tem sentido algum, não tem significado algum, abrir mão de tudo isso para que eu pudesse encontrar a Cristo Jesus. O fato é que o apóstolo Paulo entendia que ele não era o centro de todas as coisas, mas Cristo era o centro. A única vítima dos acontecimentos foi Jesus. Nós somos apenas os beneficiários de tão grande amor. Aqui tira de nós qualquer possibilidade de vitimismo, qualquer possibilidade de vitimização, qualquer possibilidade de colocar a nossa vida como os maiores sofredores de toda a história. Aqueles homens entristecidos, questionadores, murmuradores pelo caminho, olhavam apenas o sofrimento deles, pela frustração que vivenciaram, mas esqueceram que a única vítima em Jerusalém foi o próprio Cristo. Tirar nossa vida do centro é ter o alívio de tamanha responsabilidade de tentar sempre fazer dar certo. Todas as vezes que nós tiramos a vida do centro, nós estamos tirando a nossa responsabilidade de fazer com que tudo seja da melhor maneira possível na nossa vida. Quando nós somos o centro de tudo, nós estamos dizendo para Deus: deixa que eu faço e eu sei o que é melhor. Deixa que eu resolvo todas as coisas. Deixa que eu coloque a minha vida de volta aos trilhos. O grande problema disso é que nós sabemos que não vai dar certo. Nós sabemos que o que nós encontraremos no final é a frustração de novo, porque nós não temos o domínio sobre a vida. O fato é que esses homens estavam tentando trazer para si a responsabilidade, mas Cristo nos ensina que a palavra fala a respeito dele e não a nosso respeito. A vítima foi Cristo e não somos nós. É preciso reconhecer que nós não somos o centro de tudo. Mais uma terceira e última lição: voltando a arder o coração, persistindo, mesmo que ainda frustrados em ouvi-lo. Uma das coisas que nós fazemos é simplesmente tapar os nossos ouvidos para Deus quando vem a frustração. Nós não queremos ouvir o que Ele tem a dizer, porque nós estamos frustrados. Mas é importante persistir, mesmo frustrados, em continuar ouvindo o que Ele fala a nosso respeito. Diz assim o texto: e disseram um ao outro:
Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Queridos, ele perguntou: que é isso que vos preocupa, que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. É interessante que a expressão aqui, eles estavam cheios de tristeza. E se você passa por uma grande frustração, e está cheio de tristeza no coração, a única coisa que você não quer ouvir é a respeito do que aconteceu. É a respeito do que se passou. Você quer se esconder, você quer apenas ocultar aquilo. Você não quer tratar o motivo da sua tristeza. Então, diante de uma perda de emprego, por exemplo, você não quer conversar sobre aquele emprego. Você não quer conversar sobre as razões pelas quais você perdeu aquele emprego, porque aquilo traz tristeza ao nosso coração. A realidade é que esses homens estavam entristecidos. Eles tinham por toda razão. Quando Cristo começa a expor as Escrituras, dizer: peraí, o que aconteceu lá foi contra a nossa vontade. Não era o que nós acreditávamos. Então, para de tratar isso. Para de conversar sobre isso. A tristeza causada pela decepção poderia ter criado uma barreira que impediria de ouvi-lo. O fato é que, pelo caminho, eles poderiam dizer: nós não queremos mais ouvir sobre Cristo Jesus. Nós não queremos mais ouvir nada do que a Escritura diz sobre o Messias. Nós queremos seguir a nossa vida, porque nós esperávamos que ele iria redimir a Israel, mas não aconteceu. Nós não queremos tratar sobre isso. As nossas frustrações com a igreja, com pastores, com irmãos, com ministérios, podem tapar nossos ouvidos por longo tempo. Aquilo que nós experimentamos, seja com a igreja, seja com pastores, com irmãos, com ministérios, pode simplesmente tapar os nossos ouvidos para aquilo que Deus quer dizer. Quantas vezes nós estamos ainda servindo, ainda participando, ainda fazendo a nossa parte, mas o nosso coração não arde mais, porque em um momento específico da vida, alguém traiu a nossa confiança. Alguém simplesmente não deu a nós o crédito que nós esperávamos. Alguém simplesmente não nos acompanhou quando nós mais esperávamos. Mas eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Queridos, a persistência em continuar ouvindo pelo caminho gerou a oportunidade de se abrirem os olhos. Se ele simplesmente no começo daquela conversa dissesse assim: eu não quero mais ouvir sobre isso, eu não quero mais escutar sobre o Messias, segue o seu caminho, vá falar com outros, nós estamos cheios disso. Mas não, eles continuaram ouvindo, continuaram escutando o que Jesus dizia, e o dia vai passando, as horas vão passando, e chega o final daquele dia, o que eles dizem para Jesus: fica conosco, é tarde demais, é perigoso andar por esse caminho, fica em casa. E o que acontece é que Jesus entra e fica com eles por um tempo, e ficando com eles por um tempo, parte o pão, e no partir do pão, se abrem os olhos. A realidade que nós temos, queridos, ao longo do caminho, é que nós iremos nos frustrar na nossa vida com Deus, seja na relação com a igreja, seja na relação com o próprio Deus, frustrações virão, mas a certeza é que pelo caminho, nós precisamos continuar ouvindo a palavra. Não é uma conclusão que tiveram pelo caminho, mas quando receberam a cura da cegueira circunstancial. Eles perceberam que ardia a palavra, não quando Jesus falava com eles, mas no final do dia, quando a cura foi feita no coração deles, quando eles conseguiram enxergar de novo e reconhecer a Jesus, nesse momento olhou um para o outro e disse: nos ardia o coração, enquanto pelo caminho ele falava. Queridos, quando nós estamos frustrados, muitas vezes nós não iremos perceber, mas quando tudo é tratado, quando tudo é sarado no nosso coração, nós vamos lembrar aquele culto, aquele encontro, aquela oração, aquele louvor, aquela palavra, Deus foi tratando aquilo que estava machucado no meu coração. Persistir em ouvi-lo é permitir ser curado. Quando nós continuamos persistindo no caminho, mesmo frustrados, a ouvir o que ele tem, é a certeza que nós seremos curados. Mas ele diz: pelo caminho nos falava quando nos expunha as Escrituras. Eles não estavam num culto, eles não estavam num momento específico de longo dia, numa conferência com Jesus. Eles estavam andando pelo caminho. Jesus, em nosso caminho, é frequentar mais vezes a igreja.
É saber que a nossa frustração vai ser tratada quanto mais eu frequentar a igreja. Não é me afastando dela, não é me isolando dela, não é simplesmente achando que nela está o erro. Eu preciso continuar frequentando a igreja, porque é o lugar que Deus vai tratar o meu coração. É estar servindo no ministério. Não é simplesmente dizer o que me machucou me afastou do ministério, o que me machucou me afastou do serviço. É continuar servindo, é continuar caminhando com Ele. É decidir andar a segunda milha. Quando alguém nos machuca, quando alguém nos fere, quando alguém se levanta contra nós, não é simplesmente desistir, mas é estar disposto a andar uma segunda milha. É voltar a fazer as devocionais, não é ter medo de falar com Deus, não é ter medo de se apresentar a Ele em oração, não é ter medo de ler a Escritura, sabendo que Ele vai cobrar o que nós estamos vivendo, é voltar a ler a Bíblia, voltar a orar, é reconhecer que Ele já tem nos abençoado, é reconhecer que apesar da frustração, Ele continua abençoando a nossa vida. Queridos, nós caminhamos muitas vezes na frustração, e tapamos os nossos ouvidos para aquilo que Ele quer dizer. E a consequência é que a nossa frustração aumenta a cada dia. E a única segurança que nós temos é colocar na nossa própria verdade a nossa desculpa de não estar mais buscando a presença dEle. Mas sabemos que a nossa verdade é perigosa demais, porque o nosso coração é enganoso. E qualquer artimanha nossa vai nos afastar ainda mais de Deus. É preciso entender que mesmo frustrados, nós precisamos persistir em ouvir, porque é ouvindo o que Ele diz, que a palavra vai voltar a arder no nosso coração. Voltando a arder o coração, primeiro, reconsiderando os fundamentos da nossa frustração. Por que nos frustramos? Porque Deus não fez? Porque não tinha poder para fazer? Ou simplesmente porque não quis fazer? Não era o que Ele tinha para a nossa vida? Reconhecendo que não somos o centro de tudo. Deus não está escrevendo a história para fazer o que eu quero. Ele escreveu a história para que Cristo cumprisse o que era necessário, para que você e eu tivéssemos a nossa salvação. E persistindo, mesmo que ainda frustrados, em ouvir o que Ele tem a dizer a cada um de nós. Apenas dessas maneiras, o coração daqueles homens voltaram a arder. O coração voltou a arder porque eles caminharam com Cristo, mesmo diante da frustração. Eles persistiram pelo caminho. Se nós nos afastarmos, o nosso coração não vai voltar a arder. Nós continuaremos permitindo que a nossa frustração espiritual interfira no nosso casamento, interfira na nossa relação com Deus, na nossa relação no trabalho, em todas as áreas. Mas é preciso voltar, é preciso persistir, é preciso escutar para que o nosso coração volte a arder. Queridos, frustração é um caminho com volta. E é preciso voltar para que o nosso coração venha a arder quando Cristo falar com cada um de nós. Vamos orar pedindo a Ele que nos fortaleça e nos ensine esse caminho com volta. Pai, há tantas decepções, frustrações, diante a Deus, da nossa relação com a igreja, da nossa relação com ministérios, da nossa relação muitas vezes até mesmo com o Senhor, a Deus. Não porque o Senhor, ó Pai, não tem poder para fazer ou simplesmente ignora as nossas orações, não. Porque o Senhor não pode negar a si mesmo, e nós sabemos o que o Senhor diz a respeito disso em relação a Deus na Tua palavra. Mas sabemos, ó Deus, que as decepções falam mais do que está no nosso coração, do que aquilo que está na Tua palavra, Deus. E por consequência disso, nós tentamos continuar nosso caminho, frustrados, ó Deus. Mas sabemos que a insatisfação e a infelicidade serão as nossas companheiras pelo caminho. E aí, Deus, nós não encontraremos razão para a alegria. Mas, ó Deus, nós sabemos o quanto nos faz falta voltar a arder o nosso coração. Voltar a Deus a arder o nosso coração quando nós o servimos, quando nós o ouvimos, quando nós caminhamos com o Senhor ao longo da vida, Pai. Mas para isso, ó Deus, é preciso tratar aquilo que é a razão da nossa frustração. E assim, ó Deus, ter a certeza, ó Pai, que nós não somos o centro de tudo. Tudo não acontece por causa de nós. E saber, ó Deus, que quando nós persistimos, mesmo frustrados, machucados, muitas vezes sem vontade alguma de vir à igreja, sem vontade alguma de orar, sem vontade alguma de erguer a nossa voz em louvor, nós sabemos que precisamos persistir, porque aqueles homens, ó Deus, só pode voltar a arder o coração deles, porque eles continuaram ouvindo, mesmo entristecidos, eles ouviram a palavra do Cristo.
e ao final daquele dia puderam reconhecer Cristo, e assim, ó Pai, tudo aquilo que eles vivenciaram, veio a cura, veio, ó Deus, a oportunidade do recomeço, veio, ó Deus, o livramento de toda a frustração, e eles chegaram à conclusão que ao longo do caminho, mesmo frustrados, o coração ardia em ouvir a Tua palavra, Pai. Traz essa cura sobre cada um de nós. Nós sabemos, ó Deus, o quanto nós precisamos caminhar, servindo ao Senhor, ó Deus, com o coração ardendo a ouvir a Tua palavra. E assim, ó Deus, todas as áreas da nossa vida são afetadas, ó Deus, quando nós estamos frustrados na nossa relação com o Senhor, ó Pai. Mas que nessa noite haja cura, haja, Deus, libertação, que haja, Deus, realmente o reconhecimento que nós precisamos caminhar com o Senhor, ó Pai, para que toda a nossa vida seja impactada pela presença do Senhor, ó Deus. Nos fortaleça nesse caminho de volta, para que a frustração não faça parte mais do nosso coração, e possamos viver, ó Deus, esta cura, para a Tua honra e Tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Amém.